Olá, você que me ouve, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero meditar com você no texto da Palavra de Deus que se encontra no livro do profeta Daniel, capítulo 3, versículo 25, que diz: E o rei exclamou: Olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com o Filho dos deuses. Meus amados e amadas, Daniel capítulo 3 traz o famoso relato da fornalha de fogo, em que os jovens servos de Deus, Sadraque, Mesaque e Abidênego, foram lançados na fornalha por desobedecerem a ordem do rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor tinha baixado o decreto, ele convocou todas as autoridades do Império Babilônico e todo o povo. Ele tinha construído uma imagem de ouro e determinou que nessa reunião, nessa solenidade, quando os instrumentos musicais tocassem, todos, sem exceção, deveriam se curvar, se prostrar e adorar a imagem de ouro que ele tinha feito. Os jovens servos de Deus, Sadraque, Mesaque e Abidênego, se recusaram a fazê-lo. O rei resolveu então dar uma segunda chance e eles disseram ao rei disseram o seguinte, Daniel capítulo 3, versículos 17 e 18, palavras dos servos de Deus: Se o nosso Deus a quem servirmos quiser nos livrar, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não nos livrar, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Meus amados, é um exemplo para nós a atitude daqueles jovens servos de Deus. Com outras palavras, eles disseram o seguinte: se Deus fizer algo por mim, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Meus queridos e queridas, o nosso relacionamento com Deus deve ser por quem Ele é e não pelo que Ele pode fazer por mim e por você. Se Ele fizer ou não fizer algo por mim e por você, temos que ter em mente que a decisão de Deus de fazer ou de não fazer algo para mim e para você é o melhor para nós. O quarto homem se apresentou naquela fornalha. Estava ele com os servos de Deus. Alguns estudiosos entendem que aquele quarto homem poderia ter sido o próprio Senhor Jesus. Outros argumentam que era um anjo enviado pelo Senhor. Não sabemos exatamente, as opiniões se divergem, mas o mais importante é que Deus agiu na fornalha de fogo ardente e livrou os seus servos de serem queimados ali naquela fornalha. E o nome de Deus foi glorificado naquele dia e serve de ensinamento para mim e para você. Como é difícil, meus queridos, muitas vezes descansar no Senhor e ter a total certeza de que as decisões de Deus para a minha vida e para a sua vida é o melhor para nós. Muitas vezes, por causa da dor e do desespero, nós não conseguimos enxergar que se Deus nos disser sim ou não, o sim ou não que Ele fizer por nós, que Ele disser para nós, é o melhor para mim e para você. Nesse episódio de Daniel 3, os servos de Deus, Sadraque, Mesaque e Abidênego, ficaram livres de serem queimados naquela fornalha. Mas se Deus resolvesse não livrá-los daquela fornalha, ele continuaria sendo Deus e o fogo da fornalha, mesmo se queimasse os servos de Deus ali, o fogo não eliminaria jamais o que Deus tinha preparado para os seus servos na eternidade.
A vida eterna não seria eliminado pelas chamas do fogo da fornalha acesa. Deus, Ele é Deus sempre. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Que possamos descansar no Senhor e saber que Ele sempre faz o melhor por mim e por você. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.